A primeira cicatriz apareceu em uma segunda-feira. Um pequeno corte abaixo da clavícula, limpo, cauterizado, como se tivesse sido feito por mãos experientes. Diego acordou confuso, observando a marca diante do espelho do banheiro. Com a mente nebulosa e uma sensação incômoda no estômago, como quem esqueceu algo importante, algo urgente, mas não sabe o que. Ele olhou para os lados como se esperasse alguém surgir atrás dele, mas nada aconteceu. Estava sozinho como sempre, como preferia estar, ou costumava preferir. O dia seguiu, mas a sensação de estranheza permaneceu. A cicatriz não doía, mas parecia pulsar levemente, como se estivesse tentando sair, como se tivesse vida própria. Ele tentou ignorar. Afinal, poderia ter se machucado enquanto dormia. Era só isso, certo? Na manhã seguinte, uma nova marca. Dessa vez na lateral do seu abdômen, mais profunda, quase artística. Não sangrava, nem havia sinal de infecção. Apenas a cicatriz. Como se tivesse sido feita há semanas, e não horas. Diego passou os dedos sobre a pele bem devagar. Havia algo diferente nessa segunda marca. Ela formava uma curva, uma linha fluida, quase como uma letra ou um símbolo. E ele não lembrava. Não lembrava de nada, nenhum sonho, nenhum pesadelo, nenhuma explicação. Começou a fotografar as cicatrizes. Todos os dias, ao acordar, antes mesmo de ir escovar os dentes, registrava a hora, data, posição, catalogava como um pesquisador obcecado. No quinto dia, a marca surgiu no dorso da mão, um risco longo, fino, quase ritualístico, simétrico demais para ser acidental. Foi quando Diego começou a desconfiar de si mesmo. Talvez fosse ele quem estivesse se mutilando. Talvez em transe, em um surto, dormindo e se ferindo sem saber. Instalou uma câmera no quarto, conectou ao notebook, deixou gravando a noite toda. Despertou no dia seguinte com uma nova cicatriz na panturrilha. Mas o vídeo estava corrompido. O arquivo travava às 3h33 da madrugada. Sempre naquele horário. Quando ele tentou reproduzir, a imagem congelava por alguns segundos antes de apagar por completo. Tentou outras formas de recuperação, outros softwares, mas nada funcionava, como se algo deliberadamente impedisse o registro. Na oitava noite, ele deixou uma faca ao lado da cama, uma câmera reserva escondida na estante, um gravador ativado no bolso do pijama e estava determinado a descobrir o que acontecia. Na manhã seguinte, acordou em posição fetal, suando frio, com os olhos lacrimejando. Tinha uma nova cicatriz, essa bem no centro do peito. Um corte vertical longo, meticuloso. Mas o pior foi o gravador. Com a mão trêmula, deu play no áudio. Ouviu uma voz baixa, rouca, ofegante. Está quase pronto. Mais uma. Só mais uma porta. Está aqui dentro. Está nascendo. A voz era dele, mas também não era ele. O tom era mais grave, mais contido, quase como uma entidade imitando seu timbre.
Diego caiu de joelhos, a respiração falhou. Ele ficou horas sentado no chão do banheiro, encarando o espelho. Às vezes ele piscava e jurava que o reflexo não piscava junto. Os dias seguintes se tornaram insuportáveis. Ele começou a ver sombras no canto dos olhos. Ouvia sussurros no meio da noite. Às vezes acordava com as unhas sujas de terra, outras com sangue seco debaixo delas. Chegou a encontrar barro nos lençóis, pegadas descalças no chão da cozinha, e uma delas era maior que a sua. Ele não saía mais de casa. Fechou as janelas, cobriu os espelhos, apagou todas as luzes, mas a escuridão parecia vir de dentro. Começou a sonhar com uma porta de carne, viva, que pulsava. E do outro lado, ele sabia, com uma certeza sufocante, que havia algo esperando para sair. Algo antigo que estava com fome e que precisava dele para nascer. Na 20ª cicatriz, Diego se entregou. Parou de lutar, parou de gravar, apenas dormia e acordava com mais uma marca, cada vez mais elaboradas. Algumas com padrões geométricos, outras com formas distorcidas. A pele ao redor começava a mudar de cor, como se estivesse sendo moldada, preparada para alguma coisa. Até que na última noite, ele acordou sem nenhuma nova cicatriz. Pela primeira vez em 23 dias, sua pele estava intacta. Mas não era um alívio. Era o silêncio antes de uma tempestade. Ao se levantar da cama, viu que o espelho do corredor estava descoberto. Ele jurava ter coberto todos, mas aquele estava ali, limpíssimo, como se ninguém o tivesse lustrado durante a noite. Aproximou-se hesitante, e o que viu não era o próprio reflexo. Era uma versão dele, mas sem cicatrizes. Um Diego limpo, inteiro e sorrindo. Ele se afastou, mas o reflexo não acompanhou. Então o reflexo ergueu a mão e pressionou o próprio peito com força. Diego caiu de joelhos. Uma dor insuportável o atravessou de dentro para fora. Ele tentou gritar, mas sua voz falhou. Quando olhou para baixo, viu a pele se abrir sozinha, como uma flor macabra, revelando carne viva, escura e tremendo. Do espelho algo começou a sair. Um braço, depois um rosto, uma criatura feita de carne costurada, com todas as cicatrizes que ele havia carregado. Aquilo era ele, mas do outro lado, o verdadeiro lado dele. O Diego deste mundo gritou uma última vez antes de ser puxado para dentro do espelho. Sua pele colidiu contra o vidro como água, e então sumiu. No lugar onde ele caiu, apenas um sopro permaneceu ecoando no quarto escuro. A última porta foi aberta. Na manhã seguinte, o apartamento de Diego estava vazio, tudo perfeitamente limpo, sem rastros, sem sangue, sem espelhos. A única coisa fora do lugar era o espelho do corredor, que agora refletia um homem novo, um homem sorrindo, sem marcas, sem cicatrizes, pelo menos por enquanto.